Você já ouviu falar sobre a década perdida? Não? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Seja muito bem-vindo ao canal, aproveite, temos centenas de vídeos aqui feitos com carinho para você. Eu peço primeiramente que você coloque aqui o nome da cidade que você está assistindo. Se você curtiu o vídeo dele te ajudar, você deixa aquele like aqui, se inscreva no canal, que o nosso grande objetivo, voltamos firmes aí para o YouTube, toda segunda-feira tem vídeo novo para você. Então vamos direto aí ao assunto, uma temática muito importante para a gente entender sobre a economia brasileira. A década de 1980 foi um momento de muita crise no Brasil. Um momento de muita inflação, muito desemprego, recessão, um momento muito difícil e por isso ela foi conhecida como uma década perdida. Você está vendo o que está acontecendo com a Argentina hoje? Era mais ou menos o que acontecia com o Brasil. A moeda ela ia perdendo valor. O nosso dinheiro a gente não conseguia comprar as coisas. E já vou começar aqui dando aí uma dica para o seu dia a dia. Todo esse fator do aumento dos preços gerou no brasileiro uma crença, um hábito aí que é muito prejudicial para a nossa economia, para as economias aí das famílias, que é o hábito de estocar alimento, aquele hábito que a gente fala de fazer o rancho, que a gente vai para o mercado, enche o carrinho muito e traz esse carrinho e estoca em casa, gerando aí grandes desperdícios, comprando demais, E segundo pesquisas aí mostram que o brasileiro chega a gastar em média, um salário mínimo por ano de desperdício devido a esse hábito. Você vai nos Estados Unidos, vai para países europeus, ninguém tem esse hábito. Inclusive para nações aí mais pobres também, que não possuem esse hábito de fazer grandes estoques. As pessoas compram o que necessitam consumir naquele dia e naquela semana. E o brasileiro ainda está enraizado, é por isso que você vê essas redes de supermercado aí expandindo, crescendo aí, com inúmeras estratégias para fazer que a gente consuma cada vez mais. Mas isso aí dá um outro vídeo. Sobre a década perdida, então nesse momento a gente tem que entender que foi a década de 80 no Brasil e primeiro vamos começar falando para você o que gerou, qual foi o grande fator para gerar essa grande crise econômica no Brasil na década de 80. Primeiro a gente tem que associar a década perdida a, claro, o governo que estava no Brasil. Que governo estava no Brasil? O governo militar. Não temos que falar só coisas ruins para a economia. A gente sabe que o governo militar foi conhecido, o período econômico, como um milagre econômico. O Brasil crescia muito economicamente, mas esse crescimento econômico que teve no Brasil, ele foi um crescimento muito associado a empréstimos internacionais. O Brasil recorreu a muitos empréstimos junto ao FMI, junto ao Banco Mundial, e a dívida foi cada vez aumentando, e as obrigações em pagar essa dívida também levavam grande parte dos recursos que o Brasil deveria aplicar dentro do Brasil, e esse recurso servia para pagar as dívidas. Então esse sim é um dos fatores que vão começar a potencializar essa crise econômica. Um outro fator muito importante, figura para vocês dentre os principais, a questão da crise do petróleo. A década de 70 foi uma década com duas grandes crises do petróleo. A pior de todas, em 1973, e uma outra em 79. Em 73, foi uma guerra aí que volta a ganhar força entre Israel e Palestina. A famosa guerra de Yom Kippur, o Dia do Perdão, quando o povo árabe tenta recuperar o território perdido para os judeus. Mas os judeus receberam a ajuda dos Estados Unidos e conseguiram proteger o seu território e pegar mais território do povo árabe. O povo produtor do petróleo, que comandava e comanda ainda a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reduzem a produção de petróleo pela metade para vingar aí a ajuda que os Estados Unidos deu ao povo judeu. E isso faz com que a falta de petróleo, pela metade, você imagina, o preço suba 400%. E aí você lembra do Brasil. O Brasil produzia muito petróleo, nessa época não. O Brasil comprava aí 80%, 85% do petróleo que consumia. Para um país rodoviário, você já imagina o preço do petróleo, pensa bem, o preço do combustível subiu hoje 400%. Gera uma grande crise econômica e muita inflação no Brasil.
79, outra grande crise, Revolução Islâmica. O Irã estava tendo uma grande interferência política dos Estados Unidos dentro do Irã, com o apoio da retirada do líder religioso Khomeini, a colocada de um presidente aí procurando mudar a cultura do povo árabe, uma ocidentalização, gera a revolta dos religiosos que vão fazer uma revolução religiosa, a Revolução Islâmica, e tiram o presidente, colocam o Khomeini no poder, e isso envolvendo o Irã, grande produtor de petróleo, diminui o petróleo, o preço sobe. O Brasil, então, começa a passar grandes dificuldades por esse aumento do petróleo, essa inflação, as dívidas que o Brasil tinha que cumprir, e aí, óbvio, também uma indústria nacional que vinha engatinhando na indústria de bens de consumo, faz com que falte muito produto dentro do mercado interno. E aí você sabe que a falta do produto, o aumento do combustível, pouco recurso para investir, vai gerar inflação e superinflação, como está acontecendo na Argentina. Vamos relembrar para você. A moeda ia perdendo valor. A moeda, então, chamava Cruzeiro. O governo militar vai cair, vai assumir o José Sarney e já vai de cara tendo um objetivo que era controlar a inflação. E aí muda-se a moeda para cruzado. Pergunta para o seu pai, a moeda vira cruzado. E aí tira-se 3 zeros, agora é um cruzado, a inflação aumentando, nós criamos o hábito de comprar e estocar. E essa compra cada vez mais por produtos primários, básicos, faltava o produto, o preço continuava a subir. O governo estava a congelar, não pode subir o preço, não vão aumentar salário. Não adiantava, os agricultores, os pecuaristas não botavam os produtos para vender. O governo fiscalizava para ver se eles abatiam o bovino, colocavam leite. Era muito difícil. Eu lembro, olha um papo reto agora. Eu era criança nesse momento que eu ia ter cedo para a fila do leite, porque cada um brasileiro podia comprar 1 litro de leite. Então, momento de muita crise, muita inflação. Depois tenta fazer uma nova reforma, além do plano cruzado, veio o plano Bresser, o plano Verão, o plano cruzado 2, sempre tentando cortar 3 zeros e valorizar a moeda, mas não adiantava, principalmente pela dependência do produto. O Brasil não tinha o combustível alto, o alto endividamento, a falta de investimento dentro aqui, da indústria nacional, da infraestrutura, fazia com que o Brasil ficasse patinando e não saindo dessa crise. E aí depois vem o Fernando Collor, já no final da década de 80, tenta novamente fazer o plano Collor, que vai aí pegar o dinheiro, não deixando ninguém mexer na poupança, gerando aí um grande descontentamento da população, trava a economia, muda a moeda, tira 3 zeros, nada adianta, ele sofre um impeachment devido a um ato de corrupção, assume o vice, o Itamar Franco, que eu acho um presidente injustiçado, porque foi nele, sim, que foi criado o Plano Real, mas deram todos, jogaram um holofote no FHC, que nem economista era, o FHC, ele acabava ali sendo ligado à área social, monta uma equipe econômica e cria o Plano Real. O Brasil começa a receber muito investimento externo, dólares aí entrando no Brasil, consegue equiparar a moeda, mudam a moeda aí para Cruzeiro Real, depois para Real, e aí conseguem controlar a inflação. E aí a economia fica mais estabilizada. Só que nesse momento que o Brasil tem uma moeda R$1 por $1, já no começo da década de 90, muita gente acha que isso é super positivo para a economia de um país como o Brasil. A gente sabe que não. Esse momento faliu muita indústria no Brasil. Para a agro também não foi um momento positivo do Brasil exportar esses produtos. Por quê? Porque o produto custava R$1, custava $1. Então, se o quilo da carne custasse R$25, era $25, um preço caro para o mercado mundial. Como está hoje 5 por 1, pensa bem, se custar R$25, custa apenas $5 o preço da carne. E é por isso que a agro está bombando muito. Então, para exportar, é super positivo. É só você lembrar da China. A China faz isso de propósito. Ela desvaloriza sua moeda para aumentar o poder de compra das nações. Os Estados Unidos tenta brigar com isso, tentar que isso não ocorra, mas a China não está nem aí e mantém essa economia. O Brasil, então, quando ele faz 1 por 1, era bom para a gente comprar produto lá fora. Então, a entrada de produto estrangeiro no Brasil não foi bom para a indústria nacional, mas ajudou a equilibrar a oferta de produto. O Brasil começou a comprar produtos da pecuária de países vizinhos, como Uruguai e Argentina, e começa a gerar ali um abastecimento, um equilíbrio, então, nessa produção. Então, a gente tem ali um momento, no governo do FHC, um controle, desde o Collor
para tentar diminuir o gasto do Estado, eles vão adotar uma política neoliberal. Você sabe que neoliberalismo é uma doutrina política e econômica que visa, né, que o governo faça pequenas intervenções e diminua o Estado através das privatizações. Acontecem as grandes privatizações no Brasil, e aí o Brasil acaba aí dando um certo equilíbrio. Não estou falando que isso foi positivo, a gente fala que o equilíbrio não está associado à privatização, porque as empresas são vendidas a preço de banana, né? E aí, obviamente, que a gente tem que estar antenado às medidas que foram feitas lá para o governo para equilibrar e estabilizar a economia, medidas importantes. E o Brasil conseguiu, de fato, isso porque é um país populoso, com um grande mercado consumidor. E aí, obviamente, colocando, né, facilitando o crédito, fez a população voltar o crescimento, investimento em obra, né, estrutura gera emprego e assim gera toda uma cadeia produtiva, tá? E aí o Brasil vai ter depois um momento de crise e vai retomar o crescimento nos anos 2000, 2003 aí, com o governo Lula tendo outro grande crescimento econômico. Então o Brasil sempre teve, como várias nações, altos e baixos, e a gente vai destacar os momentos altos para vocês, né, como Getúlio Vargas, JK, governo militar, um grande crescimento econômico, e governo Lula, e os 4 governos com grande destaque para a economia do Brasil. A década de 80, né, pós-governo militar, no final do governo militar, momento de muita crise, muito associado ao endividamento do Brasil e às crises do petróleo. Eu espero que você tenha entendido. O objetivo é esclarecer o que acontecia. Claro que a gente pode fazer vídeos mais profundos, fazer vídeo com debates aí com outros professores. O objetivo é a gente discutir, pensar o que estava acontecendo. A década perdida, então, momento de muita crise, muita inflação, associado, né, ao alto endividamento do Brasil, ao baixo investimento, né, aqui para girar a economia em obra e também, né, em produção industrial, investimento em tecnologia, e também a crise do petróleo e a nossa dependência, né, com o petróleo. Isso também fez o Brasil investir bastante em petróleo no mar, que é onde descobre a plataforma, né, a bacia, na verdade, de Campos, e criam ali as plataformas para tirar petróleo. E hoje o Brasil é reconhecido mundialmente em tecnologia de tirar petróleo de águas profundas. Lembra do pré-sal, tá? Então fez o Brasil também acabar investindo e buscando energias, fontes alternativas, vai criar o pró-álcool, né, o etanol aí, produzido da cana-de-açúcar, investir em biodiesel. Então o Brasil é um país reconhecido hoje mundialmente, sim, com esse potencial de energias renováveis. Foi bacana? Boto aqui, você pode criticar, pode comentar, né? O meu objetivo é fazer você pensar, não concordar com tudo. Com dados científicos a gente vai longe. Óbvio que também tem muita coisa que carrega-se, né, de uma interpretação dos dados. Deixe o seu like, inscreva no canal e vem comigo toda semana, tem um vídeo bacana, um vídeo irado para você. Até mais!